Oi pessoal, e aí, como vocês têm andado? Esse é o tema da nossa conversa de hoje. Sabe por quê? Porque quando a gente voltar a conviver, talvez a gente se veja mais gordinho, com barba, sem barba, de óculos. Mudanças da nossa característica física vai estar bem aparente. Já está agora. Mas o que também mudou na nossa vida desse tempo? Será que durante essa quarentena onde você não pôde estar convivendo com seus irmãos na igreja, convivendo com a sua família de Cristo, você mudou? E aí? A gente, quando se encontrar de novo e voltar a conviver de novo, será que vamos só perceber mudanças físicas ou vamos também ver mudança no nosso caráter? Será que estamos mais parecidos com Cristo e vamos perceber isso quando a gente voltar a conviver? O apóstolo Paulo, enquanto estava na prisão, enviou uma carta para a igreja de Éfeso. E uma parte dessa carta dizia como os efésios deveriam andar diante de Deus. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Em Efésios 4, 17 até o 32 e depois do capítulo 5, do 1 até o 20, ele explica como o cristão deve andar em sua vida. E a gente tira boas lições dessa carta. Vamos ver o que está escrito. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes em Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Porque aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, seis uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem dentre vós, como convém aos santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes como eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus.
Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurais compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Terminamos de ler até o versículo 21 do capítulo 5. Toda essa lista do que não fazer são exemplos de como a gente não deve andar. Mas, além dos exemplos, ele coloca 3 passos dentro desse texto de como a gente deve se comportar diante de Deus e de como a gente também não deve se comportar diante de Deus. E ele fala, a primeira coisa é no versículo 17 do capítulo 4. Não andeis na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ele aqui fala do seu pensamento, da sua mente, o que está na sua mente, o que você pensa. Se nos deixarmos levar segundo os nossos pensamentos, vamos falhar, vamos errar, porque a nossa mente é corrompida e a gente pode achar que faz todo sentido, que tem toda a razão, mas o que a gente tem que fazer é seguir segundo o que Deus diz. E ele coloca, mas andeis, porém, em contraponto, ao invés de você andar na vaidade dos seus próprios pensamentos, você tem que aprender, ouvir e ser instruído na verdade de Cristo, que é o que ele diz no versículo 20 e 21 do capítulo 4. Então, a nossa mente precisa estar voltada para Deus. No versículo 7 do capítulo 5, ele fala como não andar de novo. Não andeis participando das coisas dos filhos da desobediência. Quando a gente vai junto com aqueles que se dizem amigos e fazem as coisas contra a vontade de Deus, te levam para caminhos que você sabe que não agradam ao Senhor, você está andando junto com os filhos da desobediência. E pode ter certeza que as suas ações não são ações de uma pessoa que conhece a palavra de Deus, que tem a mente de Deus. Então, se você ouve, se você é instruído pela palavra de Deus, pelo que Deus diz, logo, as suas ações vão ser de acordo com a vontade de Deus. E ele diz isso no versículo 10 do capítulo 5. Prove do que é agradável ao Senhor. Viva, sinta o que é agradável ao Senhor e não o que os filhos da desobediência fazem por aí. E por fim, no capítulo 5, versículo 15, ele diz, não andeis como nécios. Não sejam pessoas ignorantes, não sejam pessoas burras mesmo. Porque se você tem a mente de Cristo, se você prova do que é agradável ao Senhor, você vai ser uma pessoa sábia. Mas agora, se você anda na vaidade dos seus próprios pensamentos, participando das coisas dos filhos da desobediência, você está sendo nécio. Por fim, a gente conclui que o que você pensa determina o que você faz e quem você é. E esse quem você é pode ser de 2 tipos. Ou você vai ser o gentio, velho homem, que é filho das trevas, porque anda na vaidade dos seus próprios pensamentos, anda participando das coisas dos filhos da desobediência e andam sendo nécios. Ou você vai ser cheio do Espírito, novos homens, filhos da luz, aqueles que aprendem, ouvem e são instruídos na verdade de Cristo, que provam do que é agradável ao Senhor e são sábios. Quem a gente é, como a gente tem andado. E ele também completa com o versículo 1 e 2 do capítulo 5, o versículo 14 e o versículo 21, onde encontramos palavras de motivação. Imitem a Cristo, desperta e tema ao Senhor. Pega esse texto, pega a sua Bíblia e leia atentamente cada um desses versículos, para que a gente possa se avaliar e ver se nessa lista toda que Paulo diz para que a gente não faça, se existe alguma coisa ainda a qual temos errado diante de Deus, que a gente possa se corrigir.
que a gente tenha que andar de acordo com a santidade que o nosso Senhor requer, que a gente possa ser mais parecido com o caráter de Cristo. E eu tenho certeza, porque assim como eu, você não está ainda glorificado. Então tem muita coisa ainda para tratar em nossos corações, na nossa mente, nas nossas ações, em quem a gente é. Então vamos andar em santidade, vamos procurar nos corrigir, para que quando a gente voltar a conviver, a gente olhe para você assim, olha, ele mudou, ele é outro, ele está com um caráter mais parecido com Cristo. E é com ele que eu vou andar. Beijos, até a próxima!